quero que você diga ao Senhor por que você está aqui nesta noite. Diz para Ele. Diz para Ele quais são as causas que te trouxe aqui nesta noite. Diz para Ele quais são as suas motivações. O que é que você quer dEle? O que é que você busca nele? Diz para Ele. Diz o que Ele representa na sua vida. E quem é Ele para você? Fala para Ele. Tenha nesse momento um diálogo, uma conversa particular com Ele, bem particular. Fala para Ele como tem sido os seus dias. Se tem sido difíceis ou suportáveis. Se tem dias que tem sido claro, ou tudo está meio escuro e coberto de trevas. Deus, nós, quando estamos diante de Ti, nós temos a liberdade, o privilégio de podermos abrir os nossos corações. De podermos falar sobre os nossos dias e sobre as nossas vidas. De podermos falar aquilo que existe de verdade dentro dos nossos corações. Para Ti não precisamos esconder nada. O Senhor é aquele que nos vê, nos entende, nos discerne, nos compreende. Não há acusação entre o Senhor e eu. E então, neste momento, Deus, nós como Sua igreja, nós abrimos o nosso coração e falamos sobre algumas reservas que muitas vezes temos dentro de nós. Reservas essas que quase ninguém faz parte. E é sobre isso que nós vamos falar, Deus. Vamos falar sobre dores, sobre situações, sobre reservas que trazemos dentro da nossa vida. E que às vezes passamos por essa trajetória chamada vida. E às vezes não dizemos, não falamos e nem vivenciamos. Então, por meio de Cristo, ajuda-nos a entendermos e compreendermos como podemos sobreviver diante de tudo isso. Nós te pedimos em nome de Jesus. Diga assim comigo, meu Deus, eu preciso que Tu fales com o meu coração. Eu preciso ouvir a Sua voz. E eu preciso me encontrar nas palavras que o Senhor fala comigo. Eu preciso me sentir amado, mas mais que isso, eu preciso viver este amor. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Abra comigo a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. O escritor falando sobre o Senhor Jesus. Nós somos seres humanos, graças a Deus. E temos situações na nossa vida que nós nos tornamos participantes. E o Senhor nos mostra, nos revela, Hebreus capítulo 5, versículo 7. Mas existem situações da nossa vida em que nós não conseguimos entender e alguns de nós vamos passar a vida toda sem entendermos isso. Hebreus capítulo 5, versículo 7. O qual nos dias da sua carne, estava falando sobre o Senhor Jesus, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu obediência por aquilo que padeceu. E sendo ele consumado, veio a ser causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Podemos assentar. O escritor falando um pouco sobre o Senhor Jesus, porque tudo que nós falamos sobre Ele, sobre o sacrifício dEle e sobre a vida dEle oferecida na cruz, por mais que tenhamos uma abertura, por mais que tenhamos inteligência, por mais que tenhamos conhecimento, sempre ficaremos muito aquém de toda a absoluta verdade. Jamais eu e você vamos conseguir entender tudo o que aconteceu naquela cruz. Jamais eu e você vamos conseguir compreendermos, entendermos apenas na eternidade. Vamos saber o quanto Deus sofreu. Vamos saber o quanto Cristo sofreu. E vamos saber aquilo que foi feito por nós.
Em nossa humanidade, somos muito limitados com respeito a essa compreensão. Somos muito limitados com respeito a entendermos e compreendermos a abrangência do sacrifício da cruz. Então, o escritor diz assim, que Jesus no dia da sua carne, ou seja, Jesus no tempo da sua humanidade, ele orou muito e clamou muito com lágrimas e súplicas diante de Deus. Ele sofreu muito em oração. E ele dizia assim, para que Deus o livrasse da morte, o livrasse de toda, e você vai entender no discorrer da palavra, de toda aquela condenação que estava pesando sobre ele. E ele foi ouvido quanto ao que temia. Ele temia Deus, e Deus o ouviu. Mas Deus não o livrou, porque essa não era a vontade de Deus. Não é porque Deus não livrou Jesus da morte, é porque Deus não ouviu. Deus ouviu Jesus, todas as orações, todas as súplicas, todos os clamores, mas Deus não o livrou da morte. E no versículo 8 diz assim, que ele aprendeu, ainda que era filho de Deus, ele aprendeu a obediência por meio da sua vida humana, por meio da sujeição. Ele, sendo Deus, sujeitou-se a ser humano, a ser um ser humano, e então, por meio disso, ele aprendeu a obediência, ou seja, dentro de um corpo, dentro de uma natureza humana, ele aprendeu a obediência, e sendo assim, consumado, morto e ressurreto, veio a ser a eterna causa da nossa eterna salvação. Você pode dizer glória a Deus? Quero que você vá comigo em Lucas 22. O escritor aos Hebreus diz que Jesus sofreu muito. E hoje nós vamos falar um pouco das causas desse sofrimento. Lucas capítulo 22. Eu quero falar do sofrimento do Filho do Homem nesta noite. Eu queria que você entendesse o seguinte. Jesus nasceu como um ser humano, nunca conheceu pecado, nunca experimentou nenhum tipo de pecaminosidade em sua alma, em seu espírito ou em seu corpo. Mas ele, como um ser humano, viveu limitações, viveu carências e viveu necessidades humanas que não são pecados. E eu quero falar da primeira dor do Filho do Homem, que é a falta de companheirismo. O companheirismo está em decadência, e você sabe disso. Está degringolando cada vez mais. Paulo, profetizando isso, disse que os homens se tornariam amantes de si mesmos, cada vez mais críticos, cada vez mais condenadores, cada vez mais apontadores de dedo. E é por isso que o companheirismo tem definhado. Hoje em dia as pessoas se relacionam umas com as outras, não interessadas naquilo que eu posso oferecer, mas naquilo que eu posso tirar ou receber. Então é por isso que o companheirismo está cada vez mais em falta. Por quê? Porque as pessoas se tornaram egoístas. Porque as pessoas se tornaram cada vez mais aproveitadoras. Então, tudo que você tem que fazer é me agradar. Agradar no meu olhar o que eu vejo, agradar os meus ouvidos no que você disse. Você não pode dizer nada que me desagrade. Você tem que dizer coisas que me agradam. O que eu tenho que vir e olhar para você, eu tenho que agradar. E você tem que me agradar. O teu cheiro tem que me agradar. Se você não estiver com bom cheiro, a sua pessoa tem que me agradar. A sua presença tem que me agradar. Então, os relacionamentos se tornaram uma briga, uma logística egoísta, onde pessoas são obrigadas a agradar outras pessoas. Nunca foi assim, nunca foi assim. Nunca Deus planejou isso para o ser humano. Nós nos relacionamos com pessoas para oferecer. Nunca, imagina, que isso? Nunca foi a intenção de Deus em criar uma sociedade, em criar uma família, onde pessoas estivessem interessadas em outras pessoas, no sentido de suprir as carências delas. Nunca foi isso. Mas o ser humano, por meio do egoísmo, do pecado, da iniquidade, ele tornou os relacionamentos humanos em uma questão de receber e não de doação. Isso aconteceu, e você sabe disso. Eu não estou falando algo para pessoas que estão vivendo no século 2, 3 séculos atrás. Nós estamos vivendo nos dias de hoje, e você sabe que o que eu estou dizendo é verdade. Sua voz tem que agradar, seu jeito de falar tem que agradar, o que as pessoas, tudo tem que agradar, porque senão vem uma crítica, vem uma cobrança, vem uma situação. Você é assim? Porque é muito fácil dizer dos outros, né? Mas é bem melhor quando nós olhamos para nós mesmos e dizer, epa, peraí, será que eu sou assim?
Será que eu sou uma pessoa que a esposa tem, que o filho tem, que o amigo tem, que o ambiente tem, que o funcionário tem, que o patrão tem, que tudo tem, a igreja tem, que o pastor tem, que... Será que nós somos assim? Será que nós tornamos tão vazios, e não conseguimos ser companheiros de nós mesmos? E então ficamos do lado de fora desesperados, à procura de que alguém faça, de que alguém seja, de que alguém tenha, de que alguém doe e de que alguém aconteça para que nós nos sintamos um pouco melhor. Do que depende o seu bem-estar? Do que depende o seu bem-estar? Será que para você ficar bem, tem que acontecer algo, tem que existir algo? Você vive, você está bem, você acorda bem, você tem uma boa vida. E a primeira dor do filho do homem é a falta de companheirismo. Jesus termina uma janta muito gostosa com seus discípulos, do qual ele ensina várias lições magníficas e generosas. E ele chama os 3 mais próximos dele, Pedro, Tiago e João, e diz: eu preciso orar, preciso falar com Deus, preciso falar com o Pai. Eu preciso falar, minha alma está aflita, está muito ruim aqui dentro. Está muito angustiante aqui dentro. Aqui está ruim, está ruim. Eu estou muito mal. O filho do homem dizendo que estava mal. Minha alma está aflita, eu não estou bem, eu não estou bem. Eu não estou bem. Jesus dizendo que não está bem. Não é porque você tem uma carreira espiritual e uma vida espiritual que tem dias, meu irmão, que você está pior do que o pior. Tem dias que você não está bem. O que acontece? A sua alma resolveu ficar do avesso. E você não sabe. Problema normal dentro do contexto. Não, a sua alma simplesmente virou do avesso. Ela está com congestão emocional. E você está mal. E o que acontece? O que acontece é que as pessoas que estão acostumadas e que querem receber e que querem, e você não tem nada para dar. A Bíblia diz assim, que Jesus diz assim: eu preciso agora de vocês, que vocês sejam meus companheiros. Eu preciso orar, eu preciso falar com Deus. Eu preciso que vocês estejam perto de mim e que vocês orem junto comigo. Que vocês façam um muro de proteção. Que vocês venham estar orando junto comigo. E ele leva esses 3 para o Getsemane, onde você conhece muito bem a passagem. E ali o Senhor Jesus começa a orar, e começa a orar, e começa a orar. E ele começa a angustiar-se em dor, em tristeza, em agonia e angústia. Aí você poderia: pastora, Jesus estava com medo de morrer. Nada disso. Jesus estava em pânico por causa da condenação e da ira, do afastamento do Pai. Ele sabia que por algumas horas a coisa ia ficar feia. Por quê? Porque ele ia ter que enfrentar toda a ira, toda a condenação, toda a sentença que pesava sobre toda a raça humana. E ele sabia disso. E, vamos lá, numa alma humana. Naquele momento ele não tinha uma alma de anjo, ele não estava tendo uma alma de Deus, ele não estava tendo um espírito, nada disso. Em uma alma humana, onde a tristeza machuca, onde a solidão fere, onde a dor acontece. Tá? Porque se fosse assim, por exemplo, Deus chegasse e dissesse: filho, você está sofrendo, então tá. Receba agora uma alma ou um espírito, ou então, vamos lá, vamos fazer uma... Você não vai sentir nada. Não. É uma alma humana. É isso que algumas pessoas não conseguem entender. Uma alma humana. Eu e você já sentimos alguma aflição, ou alguma tristeza, a gente já parece que o mundo vai acabar. Agora você imagina todo o peso, toda a ira, toda a condenação, toda a sentença de Deus sobre uma alma humana. Porque naquele momento ele era o Filho de Deus, ser humano, morrendo na cruz pelo pecado de toda a humanidade. Então naquele momento o que ele queria? Ele queria que aqueles 3 que ele ensinou, discipulou e trabalhou, estivesse com ele. E ele experimenta naquele momento a falta de companheirismo. Pedro, Tiago e João começam a dormir. E Jesus desperta e diz assim: vamos orar, vamos ficar junto comigo aqui. Né? Não sei se a comida pesou bastante. Será que os alimentados são mais sonolentos? Acho que sim, né? Os famintos são os que são mais ávidos para a palavra. Os famintos são aqueles que conseguem enxergar, ter Deus.
O saciado geralmente dá aquela madorna, aquela cesta, aquela... Ai, que gostoso, estou tão abençoado, estou tão alimentado. Os discípulos mal sabiam o que estava acontecendo naquele momento. E a Bíblia diz assim que Jesus começa a orar e o seu suor começa a tornar-se em gotas de sangue. Ele começa naquele momento ter uma quebradura na carne de tanto sofrimento. E a Bíblia diz assim que não havia um ser humano. Jesus não queria anjo, meu irmão. Jesus queria um ser humano, por isso levou os 3 para perto. Às vezes nós não queremos anjos, nós não queremos manifestações, nós queremos só um abraço, um cheiro. Nós não queremos, sabe, um aperto de mão, um olhar no olho. É isso que nós queremos. Jesus não queria um anjo, ele queria um ser humano. Mas na falta do ser humano vai um anjo mesmo. Quando os seres humanos falham, os anjos estão aí para prestar serviço. Mas hoje eu não gostaria que você recebesse essa palavra como vítima, mas como agente. É tão difícil quando você ouve uma palavra dessa e se vê como realmente, pastora, eu não tenho companheirismo. Eu não quero que você receba essa palavra assim. Eu quero que você receba essa palavra se você tem sido companheiro. Se você tem sido aquele que tem permanecido com pessoas nas aflições delas, nas tristezas delas. Porque é muito fácil nós nos vitimarmos. É muito fácil nós olharmos e dizer, olha, então eu sou essa pessoa aí, ó, sem companheirismo, sem compreensão, sem nada, eu sou essa. Ó, não, nada disso. Nós somos salvos por Cristo e nos tornamos pessoas que somos doadores, que somos pessoas que fomos levantados por Cristo para nos tornarmos não sede, mas manancial. Amém? E a Bíblia diz assim, em Lucas capítulo 22, versículo de número 43. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Lucas 22, 43. E posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Ele começa a sofrer de uma maneira tão drástica, que ele começa a verter o próprio sangue, e os discípulos dormindo, e o anjo do Senhor o fortalecia. Quando eu falo da primeira dor do Messias, e foram várias dores, eu falo da dor da falta do companheirismo. Você pode ser mais companheiro do que você é. Você pode ser menos julgador que você é. Você pode ser menos cobrador do que você é. Você pode, eu posso, nós podemos. Nós podemos nos tornarmos pessoas melhores, nós podemos nos tornar pessoas mais compreensivas, menos egoístas. Nós podemos nos tornar pessoas mais gentis. Nós podemos nos tornar pessoas mais simples, amém? Mais simples, menos crítica. Desliga o botão da crítica. Nós podemos nos tornar, sabe, pessoas que não ficam olhando para um ser humano e ficam sempre buscando algo para reparar, algo para criticar, algo para apontar. Quando você olha para você e você percebe que a primeira coisa que você faz ao olhar para uma pessoa é olhar, por exemplo, o exterior dela, você se sente muito pobre, muito pobre. Porque a primeira coisa que nós buscamos em um ser humano são os olhos, que é a lâmpada da alma. Primeira coisa que buscamos nos seres humanos são os olhos. Nós queremos ver os olhos uns dos outros. Nós queremos nos enamorar, como diz a Bíblia. Nós queremos buscar Cristo que habita dentro do outro. Nós queremos olhar as necessidades que um tem e que o outro tem. E quando você se vê se tornando um ser humano, que a primeira coisa que você observa num ser humano é a aparência dele. Você diz, Deus, eu sou pobre, medíocre, miserável. Eu estou muito distante da cruz. Quando nós olhamos uns para os outros, nós procuramos os olhos. Nós queremos olhar, nós queremos contemplar. Nós queremos perceber o que aquela pessoa está precisando, o que aquela pessoa está necessitando. Por quê? Porque Jesus mora ali. E ele diz, eu tive sede, não me deste de beber. Eu tive fome, não me deste de comer. Eu quero ver o quanto Jesus ali dentro está com sede. Eu quero ver o quanto Jesus ali dentro, que mora ali dentro, está com fome. Companheirismo foi a primeira dor. Tem outras dores, mas é a primeira que nós estamos mencionando hoje.
Você sabe que quando a igreja do Senhor Jesus sofre, Ele está sofrendo. E existem pessoas em falta de companheirismo. Porque existem muitas pessoas que se tornaram egoístas, que se tornaram críticas, que se tornaram zelosas demais, superiores demais, abastadas demais, críticas demais. Como que o seu valor fosse único. Você já parou para pensar que o seu valor é um dos valores existentes no universo de valores que Deus criou? Explica, pastora. Claro que sim. Eu sou superior porque eu sou uma pessoa inteligente. É um valor diante do universo de valores que o Senhor criou. Um valor só. Adianta você ser inteligente e não ser misericordioso, não ser bondoso, não tapar a nudez do irmão? Às vezes você sobe no seu caixote de cebola e acha que o seu valor, o único valor, é o único valor existente. Espera aí, meu irmão. Eu sou uma pessoa, um bom negociante, que a Bíblia diz em Deuteronômio, e eu sou uma pessoa que tudo que eu toco, igual José, vira ouro. Tá, mas isso é uma virtude diante do universo de virtudes que existe. E ele fez assim mesmo, ele deu uma virtude para um e outra para outra, para que quando nós possamos nos juntar, nós nos tornemos um corpo abençoado. Mas quando não existe companheirismo, isso não acontece. A sua virtude não abençoa o outro, porque se torna o seu caixote de cebola para que você suba em cima. Mas não foi para isso que ele te abençoou, e não foi para isso que ele nos doou talentos. Somos pessoas talentosas. E o meu talento e o seu talento é para abençoarmos uns aos outros. Eu sou uma pessoa justa, pastora. Correta, honesta. Muito bem. Claro. Agora, isso te dá o direito de apontar o dedo, de julgar, de rotular, de não gostar de gente, de não gostar de pessoas, de não ter paciência e não ter misericórdia daqueles que ainda estão engatinhando, de não ter misericórdia daqueles que ainda estão tentando de uma maneira paulatina chegar até ao cume onde você está, ó majestade. Quem deu a nós o direito de julgarmos as pessoas? O Senhor expõe isso de uma maneira muito clara na parábola do fariseu e do publicano. O publicano chega lá e fala: Senhor, eu não tenho nem vontade de levantar o olho, nem coragem, sou um pecador. O fariseu chega lá cheio de pompa, porque eu. Na verdade, todos nós somos alvos de Deus. Nenhum de nós somos melhores que ninguém. Nenhum de nós somos melhores que ninguém. Você ser inteligente não te faz melhor que ninguém. Você ser bondoso não te faz melhor que ninguém. Você ser um bom administrador não te faz melhor que ninguém. Sabe o que te faz melhor? É o que a palavra do Senhor diz em Malaquias. Quando vocês me têm, vocês são pedras na minha coroa. O que me faz melhor, o que te faz melhor, é o sangue de Cristo sobre as nossas vidas. É isso que nos faz melhor. Todos os dias. Mas não são os nossos adjetivos. Segunda dor. 22, Pedro abordado por 3 vezes. Você é dele, você o conhece, você anda com ele. Não. Fidelidade. Eu vou te dizer uma coisa. Você é uma pessoa que confessa. Você é uma pessoa que assume. Você é uma pessoa que carrega as outras pessoas até o fim. Enquanto você estiver de pé, bonitinho, ajeitadinho, eu sou contigo, não abro. Mas falhou, eu viro as costas para você. Você já parou para prestar atenção na sua fidelidade pessoal? Se você é uma pessoa que só gosta de gente que acerta, só gosta de gente que está de pé, só gosta de gente que faz tudo direitinho. Você já imaginou? Se quando você chegou para o Evangelho, você só encontrasse gente igual você, como seria a sua conversão? Não, para pensar comigo. Se você se convertesse hoje e encontrasse pessoas como você, como seria a sua conversão? Boa ou uma experiência negativa? Você sim se converteria por causa de Cristo, mas seria uma experiência muito negativa, que você nem gostaria de olhar para trás e de lembrar. A questão é, Pedro não assumiu a amizade que tinha com Jesus.
Pedro não assumiu a intimidade que tinha com Jesus. E Jesus olha para ele lá do julgamento, e os olhares se encontram, e Pedro chora amargamente. Seus amigos não são só amigos seus quando estão de pé, quando estão bem, quando estão em cima da carne seca. Não, eles são amigos quando estão fracos, débeis quando erraram, quando estão errantes, quando estão em momentos difíceis. Eles continuam seus amigos. A abordagem da amizade, da fidelidade, tem que ser de uma maneira mais incisiva, mais clara e mais determinante. Só assim nós vamos dizer que somos cristãos. Essa mania de pessoa rejeitar pessoa, porque ela está em crise, porque ela está em fase, porque ela está sofrendo. Quem de nós não temos as nossas fases? O Filho do Homem passou por dores, falta de companheirismo. Agora, falta de fidelidade. Dores. Ou você acha que Jesus olhou para a negação de Pedro e diz, olha que bonito, está se cumprindo o que eu disse. Jesus estava sofrendo pelos esbofeteamentos, as chicotadas e todo aquele julgamento terrível. E também estava sendo apunhalado por dentro por causa da negação de Pedro. Você nega seus amigos. Gente boa para você é só quem acerta sempre. Então você deve ser muito amigo de anjo, né? Porque ser humano não acerta sempre. Gente boa para você, e quem serve para você, e isso para você é só quem acerta sempre. É só quem, A maioria das pessoas, que você não vê as falhas delas, não vê os tropeções delas, elas estão caídas. Só quem está caído não tropeça, só quem está caído não titubeia. Quem anda, está tropeçando vez ou outra. Quem caminha, está, às vezes, em terrenos que não são tão aplainados. Quando você olha para um amigo seu e você percebe os desequilíbrios, os desvios, isso é autenticidade, isso é veracidade, isso é amizade. Não confie em pessoas que você não vê as quedas delas. Não confie em pessoas que você não vê os deslizes delas. Por quê? Porque não são confiáveis, porque não existe um ser humano na face da terra que não tem titubeio. Não existe um ser humano na face da terra que não tem deslizes, mas existem muitos seres humanos dentro da igreja que são pessoas que acham que são perfeitas. O Filho do Homem sofreu porque não tinha companheirismo, porque não tinha fidelidade. Pedro não resolve assumir aquela amizade e aquela intimidade. Por quê? Mas se perguntassem para Pedro, Jesus acabou de ressuscitar essa menina, eu sou amigo dele. Jesus acabou de curar um paralítico, eu sou amigo dele, olha eu aqui, eu sou discípulo. Jesus acabou de transformar água em vinho. Foi eu que falei. Agora, quando ele estava sendo humilhado, estava naquele tribunal, não, eu não conheço. Peraí, pelo amor de Deus. Você é alguém que sustenta as suas amizades? Você sabia que tem gente que você faz sofrer porque você não consegue sustentar as suas amizades? Quem disse? Quem disse que as pessoas precisam da ajuda de quem não é fiel? Deus levantará pessoas fiéis do lado dela, que a ajudará, que a levantará. Quem disse que Deus precisa de pessoas infiéis para ajudar os outros? Você virou as costas para um amigo seu, você virou as costas para alguém que estava numa fase ruim, você foi descartado. Deus estava provando você e não ele, usando a aprovação dele para provar seu amor. Quem disse que Deus precisa de pessoas infiéis para ajudar os santos deles, que muitas vezes passam por deserto, por vales, por situações e que precisam de pessoas de caráter honradas e fiéis, dizendo aqui, você não tem ombro, tá o meu aqui, você não tem mão, tá a minha aqui, vamos caminhar junto, vamos levantar, vou te sustentar, vou te ajudar, o que é que você está precisando? Quem disse? Chega a ter ser hilário. O quê? Virou as costas para você? Porque você está numa fase ruim? É descartável. Você não precisa desse tipo de gente. Fica tranquilo. Deus vai fazer nascer gente fiel, gente honrada. Deus vai fazer nascer amizades. Deus vai fazer rudimentar pessoas firmes. Porque é claro,
que no momento da sua crise, você vai olhar assim para as flores que você plantou, você vai olhar assim para o jardim que você cultivou, para as amizades que você investiu, você deu sua vida, você deu seu amor, você deu, é óbvio que você vai esperar um carinho, um afago, uma palavra, um abraço, uma compreensão, um silêncio, uma ausência de comentários, porque existe um momento que você não precisa de comentários, mas você não tem. Você olha para o seu jardim e nasceu espinhos e nasceu embaraços, e você olha e diz: Deus, e agora? E agora? E agora? Deus nunca deixa ninguém só. Até mesmo Jesus fez um amigo lá na cruz. Sabe quem foi o amigo de Jesus lá na cruz? Um ladrão. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aquilo consola o coração do Senhor. Lembra-te de mim, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Quero falar com você sobre, vá comigo em João 19. Não, ainda em Lucas 23. Quero falar sobre ajuda para carregar a cruz. Lucas 23, versículo de número 26. E quando iam levando, tomaram um certo Simão Cirineu, que vinha do campo, e puseram a cruz nas costas para que carregasse. Você pergunta para mim, por que os soldados fizeram isso? Não sei, eu tinha que estar lá para saber. Mas eu sei o que isso significa hoje para mim e para você. Podia ser que Jesus estava, claro, muito cansado, muito machucado. Eles tinham receio que Jesus não chegasse vivo até concluir a crucificação. Pode ser que estava demorando muito e pelas regras dos judeus não podiam passar das 6 horas. Podia ser muita coisa, muita coisa. Mas eu sei que eles tiraram a cruz de Jesus e deram a Simão, para Simão carregar. Uma vergonha. Uma vergonha carregar a cruz de um condenado. E a Bíblia diz que ele não foi, diz assim, eu carrego. Não, diz assim, você vem aqui, você vai carregar. Eu quero dizer uma coisa para você. Jesus diz assim, aquele que não carrega a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Eu e você não recusamos de carregar a nossa cruz. Todos nós temos a nossa cruz para carregar. Todos nós temos diariamente, e de episódio em episódio, situações que nos fazem abnegar, que nos fazem renunciar. E que isso significa carregar a nossa cruz. Mas existem momentos em que você sim pode ajudar alguém a carregar a cruz. Você pode doar o seu ombro para ajudar alguém a carregar a cruz. As dores do Messias. Ele não conseguia terminar o caminho até o Gólgota. E então Simão o ajuda. Existem algumas pessoas. Tá, vamos lá então. Vamos lá. Tem alguém aqui com a digital igual a sua? Tem? Não. Pastor, nós estávamos conversando sobre isso ontem. Sobre a diferença da força. Não são todas as pessoas, ou Superman, supermulher, que são tão fortes quanto você. Não são. Não são. Não faça isso. Não pense que todas as pessoas têm que ter a mesma resistência que você. Você vai se tornar desumano. E Deus não habita em pessoas desumanas. Não pense que todo mundo tem que ter a logística, a matemática, a compreensão. Pega em segundos, pega antes de for dito. Pelo amor de Deus, antes de for dito, você pegou, você entende. Antes de ter sido dito, você já entendeu tudo. Aí você diz assim, antes que venha com o fubá, aquela história do fubá e do milho, você já está com tudo pronto. Mas nem todo mundo é assim. Tem gente que não sabe nem o que é milho, nem sabe preparar nada. Não faça isso. Não pense que todas as pessoas... Você quer ficar longe de Jesus? Quem quer ficar longe de Jesus? Ninguém quer. Você quer um segredo para ficar longe de Jesus? Faça isso. Comece a relacionar-se com as pessoas, achando que as pessoas têm que ser como você. Tem que ser forte como você, tem que ser inteligente como você, tem que ser perspicaz como você, tem que saber tudo igual você. Faz isso. Você quer distanciar de... Você pode ver, olha para Jesus. Ele só estava com pessoas que não podiam, que não tinham, que não conseguiam. Você quer ficar longe de Jesus?
Se afasta de pessoas necessitadas. Se sinta superior a elas. Você está causando um distanciamento do Senhor Jesus. Porque Ele me salvou e te salvou. Não para que nós fôssemos opressores. Não para que nós nos sentíssemos melhores que ninguém. Mas porque através de nós, pessoas pudessem ser abençoadas. A Bíblia diz que as dores de Jesus foi falta de companheirismo, infidelidade pessoal. E neste momento aqui, Ele encontra alguém que o ajuda a carregar a cruz. Você tem ajudado alguém a carregar a cruz? Você não é cristão? Agora sim, João 19, vá lá comigo. Versículo 28. Outra dor do Senhor Jesus, dor física. Você acha que no interrogatório deram água para Jesus? Sem comer a gente passa sem comer, mas sem beber é complicado, a água faz muita falta. E sede é pior que fome. Eu quero falar uma coisa para você. Quando Jesus diz assim em João, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água vivas que saltem para a vida eterna, que produzem eternidade nos outros. Água, uma coisa tão básica para mim e para você que moramos num lugar abençoado, num lugar cheio de privilégio, de regalias. Jesus estava com sede. Uma coisa muito básica, uma coisa muito comum. Custava, eu te pergunto, um dos soldados ter dado um pouquinho de água para o Senhor Jesus? Fala para mim. Custa. Se você estivesse lá, você negaria um pouco de água para o Senhor Jesus? Negaria? Agora eu quero te perguntar, diante desse manancial que você tem do Senhor Jesus, você tem conseguido interpretar pessoas que estão morrendo de sede perto de você? Pessoas que estão com sede perto de você. Seja menos crente e mais cristão. Seja menos evangélico e mais cristão. Seja mais humano. Seja mais humilde. Existem pessoas morrendo de sede perto de você. Existem pessoas precisando de uma palavra, de uma ministração. Existem pessoas precisando de um pouquinho do seu manancial, mas é muito pouco. Às vezes, é só um fica quieto e um sorrisinho do lado. Só isso. Não é tudo que você tem que responder. A pessoa chega e solta os cachorros e você vai defender. Tem gente que é incrível, ele sempre está defendendo uma tese. Para de defender teses. Para com isso. Eu vou defender o que eu penso, eu vou defender o que eu acho. Às vezes o que aquela pessoa precisa é só do seu silêncio. Ela só está desabafando, ela nem pensa aquilo. Ela nem está tão revoltada assim. Ela não está tão desequilibrada assim. Ela só quer jogar para fora. Fazer o quê? É assim que ela se sente bem. E aí você levanta com todo aquele sermão seu, profético, histórico, que mais? Pentateuco, que mais? E aí você vai abordar e dizer em ordem cronológica ou fora de cronologia. Aí é muito ser chato. Chato, para de ser chato. Seja só um ser humano. Só um ser humano, vai. Só um ser humano. Que entende que o outro também é ser humano. Vai dizer que você é perfeito. Cuidado com os santarrões, viu? Com aqueles que se... meu filho, quando quer mostrar a santidade é porque a coisa é feia por dentro. Ninguém que é santo quer mostrar que é santo. Pessoas santas mostram Cristo. Pessoas santas mostram Jesus. Pessoas santas mostram amor, misericórdia, carinho, cuidado. Pessoas santas se rebaixam. Pessoas santas se abaixam. Não ficam em patamares, não criticam. Muito cuidado com aqueles que se dizem santos. Que se colocam num posicionamento. Não faça isso. Jesus diz, eu tenho sede. Para cumprir a escritura, sabe o que fizeram? Misturaram vinagre com fel para cumprir o que Deuteronômio 32 diz. Sobre o fel amargo do pecado. Sobre o azedo do pecado.
foram isso que deram para Jesus. Azedo e amargo. Às vezes as pessoas te oferecem coisas azedas e amargas, mas é o que elas têm. Não significa que isso vai te deixar azedo e amargo. Se você tiver uma fonte aqui dentro, dê água para ela. Dê água. Às vezes as pessoas, o que elas têm para te oferecer é azedo e amargo. Tem dia que você não tem nada doce para oferecer para ninguém. Mas que bom se você encontrasse alguém que tivesse um pouco de Jesus e que te oferecesse alguma coisa, que matasse a sua sede e que você olhasse e dissesse, peraí, não é bem assim. Vai dizer que todo dia você tem doces para oferecer, banquetes para oferecer? Não. Às vezes você está azedo e amargo. E aí? E aí? Sede. Quem sabe hoje você está com sede. Você está precisando daquilo que é tão básico para todo mundo. Está precisando de um pouco de alegria, que muita gente aqui tem em abundância. Está precisando de um pouco de segurança, que muita gente aqui tem em abundância. Está precisando de um pouco de tranquilidade, um pouco de esperança, um pouco de fé, um pouco de vida. Pouquinho. Não é muito não, é só um pouquinho. Sabe, é só um pouquinho que às vezes a gente precisa. Eu não quero me esbaldar naquilo que é seu, não. Eu não quero trazer toda a sua fonte para mim, não. É só uma canequinha, sabe, é só um copinho. É só algo para me ajudar no momento que eu estou passando agora, depois eu vou me virar. Eu não quero a sua fonte. Não, eu sei que eu tenho que ter a minha. Eu sei disso. A Bíblia diz que eu tenho que ter a minha. Mas às vezes eu estou com muita sede. E não deu tempo da minha nascer. Eu queria só um pouquinho de água, sabe? Só um pouquinho. Só por esse momento agora. Só para eu acreditar um pouquinho mais, sabe? Só para eu ter esperança. Só para eu, sabe, dar uma respirada boa e dizer, oh meu Deus, vai dar certo, sabe? Vai funcionar, sabe? O que eu queria era encontrar um ser humano. O que eu queria era encontrar alguém que tivesse passado por aquilo que eu passei, é só isso. O que eu queria é assim que algumas pessoas estão falando, estão dizendo dentro de si mesmo. Sabe quando nós somos importantes? Para o reino, para o evangelho. Quando nós somos úteis. Tudo o que é importante na sua casa é útil, tem utilidade. Tudo que fica lá como peso morto não tem utilidade. Assim é no reino. O que é útil para Deus é o que é utilidade, que tem utilidade. E o amor de Deus, eu não consigo explicar, acredito que você também não, é pelo ser humano. Você consegue entender isso aí? Gente maltrapilha, gente cabeça fraca, gente toda ferida, gente toda machucada, gente toda torcida, gente de cabeça dura, de coração duro. Deus ama todo esse tipo de pessoa. E Ele não gosta quando a gente começa a rotulá-los. Mexe no filho do outro. Ele pode sovar, mas vai mexer no filho do outro. Vai mexer no filho de Deus. É torto, cabeça fraca, coração duro, tá com a vida, não consegue. Você consegue fazer com um pé só. E vai. Até de cabeça para baixo. E ele não consegue com 2 pés e às vezes com 2 braços segurando ele não dá conta. Mas é filho dele, vai mexer com ele. É filho de Deus. Vai mexer, é filho de Deus. Então essa misericórdia, nós estamos numa mesa aqui, que é chamada mesa de misericórdia. É só por causa dele que eu e você podemos dizer, Senhor, este é o teu corpo que foi partido por mim. Este é o teu sangue que foi vertido por mim. E eu tenho aliança contigo. E é por isso que eu tenho aliança com os meus irmãos. É por causa dessa misericórdia. Não é porque você é crente há 10 anos, há 15 anos, deixou de fazer isso, aquilo outro. Essa mesa é mesa de misericórdia. Não. O filho do homem ainda está sentindo dores por meio da sua noiva, sua igreja. Tem muito filho de Deus com falta de companheirismo, com falta de fidelidade, passando sede, precisando que alguém o carregue da cruz, ajude a carregar a cruz. Mateus 27, para nós terminarmos. Mateus capítulo 27. Versículo 45. Desde a hora sexta houve trevas sobre a face da terra. A partir do meio-dia, ficou tudo escuro. Mateus
capítulo 27, versículo 45, perto da hora nona, ou seja, perto da hora dele morrer, ele disse assim: Elohim, Elohim, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? Eu não tenho tempo para discorrer e para explicar isso para você. Eu vou te dizer uma coisa só. Vou explicar uma parte só. Esse desamparo, em Mateus 27, versículo de número 46, esse desamparo que Cristo estava falando, é a distância que havia, que ele experimenta entre Deus e o homem. Esse desamparo que Cristo estava dizendo, eram as trevas que Jesus estava passando por elas, de condenação, de ira, de pecado. Era desse desamparo que Jesus estava falando. Jesus enfrentou a ira, ele suportou a ira, ele enfrentou a sentença, o abandono por causa de mim e por causa de você. Agora a grande pergunta é, o que eu e você como cristãos temos enfrentado por amor a um ser humano, é comparado a isso? Jamais, nunca vai ser, é óbvio. Mas pelo menos tem sido uma imitação disso. Eu quero terminar falando de desamparo. Deus meu, por que me desamparastes? Se você passar pela terra e a única coisa que vai subir com você para o céu é chamado bondade. Você é uma pessoa boa? Você é uma pessoa boa? Se você não for, conserta isso. Conserta isso. Fala, Senhor, eu não posso fazer assim, não posso viver assim. Eu preciso ser uma pessoa boa. Uma pessoa gentil, uma pessoa maleável, uma pessoa misericordiosa. Quando eu falo de bondade, eu não falo de tolice, eu não falo de gente desequilibrada. Quando eu falo de bondade, eu falo de guerreiros, eu falo de soldados, eu falo de pessoas que ajudam a carregar a cruz do outro, eu falo de pessoas que são fiéis e assumem os que estão caídos, eu falo de pessoas que conseguem ser companheiros de pessoas que estão sofrendo, eu falo daqueles que tiram um pouco da água que tem e oferecem para o outro. Quando eu falo de bondade, eu falo em pessoas que sabem amparar as outras. Meu Deus, por que o Senhor me desamparou? Por quê? Elohim lama sabachthani. Deus meu. Eu tenho a resposta e você tem a resposta. Aquele desamparo era minha culpa e sua culpa. Nossa culpa. Agora eu queria pedir uma coisa para você. Que Deus não possa olhar para mim e para você de novo. De novo, isso que é duro, ó. Deus viu falta de companheirismo nos três. Deus viu falta de fidelidade em Pedro. Deus viu cansaço e ajuda apenas de Simão, nenhum discípulo, Simão. Deus viu sede em Jesus. Deus viu desamparo em Jesus por causa do pecado. Será que vai ter que ser visto de novo dentro da igreja? Será que, de novo, pessoas vão precisar de companheirismo? Pessoas vão precisar de fidelidade, de ajuda para carregar a cruz? E vão continuar passando sede, vão continuar desamparadas? De novo. O que você pode fazer para melhorar a vida de alguém? Esse é o seu objetivo no reino. O que você pode fazer para melhorar a vida de alguém? O que você pode fazer para se tornar uma pessoa melhor? Para se tornar uma pessoa bondosa, misericordiosa. As dores do Filho do Homem ainda continuam. As dores do Filho do Homem ainda continuam. Existem pessoas aqui nesta noite que estão sofrendo com falta de companheirismo, de solidão, de falta de fidelidade. Existem pessoas que estão sofrendo. Aí vem o justiceiro. Verdade, pastora. Eu conheço e tal irmão não ajuda. Para com isso aí. Você está reprovado. Você não tem que olhar para aquilo que o outro não faz, você tem que fazer. Está reprovado. Você não tem que olhar para aquilo que o outro não faz. Você que tem que fazer. Se você vê que está faltando, você faz. E
o que a mão direita faz, acabou. Hã? Nada de ficar falando, nada de fazer propaganda, nada de ficar acusando porque não tem, porque ninguém faz. Pelo amor de Deus, isso é um baita farisaísmo. Nós somos cristãos. E nós amamos uns aos outros, e nós abençoamos uns aos outros. Porque Jesus diz assim, eu estou tendo sede, eu estou tendo fome. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos. Nessa noite eu não fiz apologia de rebelião, não fiz apologia sobre pecado. Nós não estamos querendo apacentar bodes, não queremos apacentar pessoas rebeldes, não é nada disso. Nós queremos atender os que estão precisando da nossa ajuda, os que precisam de misericórdia, de amor, de compreensão. Eu gostaria que você falasse com Deus. Eu vou repetir de novo, eu não fiz uma apologia a apacentar bodes. Eu não fiz uma apologia a apacentar rebeldes. Rebeldes não se apacentam. Eu falei com você sobre aquilo que você pode fazer de melhor para o ser humano. Quem sabe você veio aqui nessa noite dizendo, Deus, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de uma bênção, eu estou precisando de uma bênção. E o Senhor Jesus está dizendo assim para você, eu quero que você seja uma bênção na vida dessa pessoa. Deixa o Senhor dirigir você agora. Deixa o Senhor ministrar para você neste momento. Deixa o Senhor falar para você sobre o seu trato com a sua família, o seu trato com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos. Deixa o Senhor falar com você.